pessoal, hoje eu quis entender um pouquinho sobre o que é constelação. E eu tenho uma amiga que também é colega de trabalho, a professora Sandra Malman, e ela estuda constelação. E eu pedi para ela dar uma palhinha para que a gente possa entender quando, por quê e para que serve realmente a constelação. Espero que você nos acompanhe, fique conosco até o final e goste do que a gente tem para oferecer no dia de hoje, não é? Isso aí, então a constelação familiar, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma meditação para estarmos nos conectando com o universo, com os seres superiores, né? A energia cósmica, como qualquer pessoa queira chamar no seu entendimento, né? E as coisas vão acontecendo, a gente vai sendo guiados, às vezes surgem coisas que a gente nem imagina que estava lá no nosso interior, né? E quanto mais a gente deixa fluir, se entrega, melhor as coisas vão aparecendo. E a constelação trabalha isso, ela olha para a sombra, né? E trabalha essas nossas sombras para depois podermos olhar para a nossa luz. Essas sombras seriam os traumas, o que ficou nessa vida no passado. Isso aí. Seriam, às vezes nessa vida, às vezes vem no nosso DNA, né? Que vem de, ou então quem acredite em vidas passadas também, né? Isso não importa muito, porque o importante é que o que está nesse momento trabalhando na gente. Então, se veio lá da barriga da mãe, ou se veio da infância, ou se veio de vidas passadas, pouco importa, né? O importante é que se isso está travando a nossa vida, a nossa alegria, a nossa prosperidade, então é isso que a gente vai trabalhando. Digamos que eu tenho um bloqueio pro lado amoroso, que eu acredito que se eu tinha, já venci. Muito bem. Mas enfim, quantas constelações eu vou precisar, Sandra, para eu poder limpar esse bloqueio? Então, isso nem eu não vou poder dizer e nem você. Por quê? Porque assim, vai tudo depender do quanto você se entrega, do quanto a gente trabalhar nesse momento, de quantos traumas existem na questão do relacionamento amoroso. Pode às vezes vir da imagem que se tem do pai, pode às vezes vir de um trauma de um relacionamento que não deu certo, um relacionamento abusivo ou de pouca presença. Então tudo muito individual, né? Então tem que ter toda essa conversa, essa abertura a abertura da contação da história, vamos dizer, porque a sua vai ser diferente, da outra vai ser diferente e sempre vai ser diferente, né? Às vezes tem uma pessoa que basta uma constelação, né? Depois ela já vai se ajudando. Outras precisam fazer muitas constelações até conseguir quebrar essa barreira. Então assim, é muito pessoal isso. Ok? E como é que funciona então a constelação em si? Então, a constelação, eu vou fazer aqui as anotações sobre os representantes. Existem os bonecos, eles vão representar o que você quer constelar, tá? A água, ela mesma na energia, a gente vai fazer a conexão, ela mesma vai fazer o movimento, os bonequinhos, a energia dos bonecos vão se movimentar na água. E ali a gente vai conseguir avaliar como está o interno de tudo isso que a gente vai estar colocando nas representações. Por exemplo, trabalhar o relacionamento amoroso, eu vou estar colocando você, relacionamentos anteriores e relacionamento futuro, né? Se você quer abrir caminhos para um próximo relacionamento, ou então se você quer harmonizar o relacionamento atual, então você vai estar colocando o bonequinho que representa você, que representa o seu marido, né? Então assim vai. Tudo isso vai mostrando ali no campo e a gente vai trabalhando e vai vendo o que está influenciando, se é uma energia que vem da família
sua ou da família dele, ou se é algo relacionado com a hierarquia dos filhos, pode ser muita coisa. Eu particularmente hoje, para constelar, eu tenho a síndrome do patinho feio. Sabe aquela coisa de eu luto, eu tento, mas assim, eu me sinto meio que rejeitada, excluída. É uma coisa muito pessoal minha. Como é que eu posso trabalhar essa síndrome do patinho feio dentro da constelação? Tá, aonde você mais se sente rejeitada? Nossa, em todos os lugares. Em todos os lugares. Então, isso quer dizer que você tem esse sentimento da rejeição dentro de você. Você já vai para um lugar quase sabendo que você vai ser rejeitada. Você não vai para um lugar quando você está com medo e não quer ser rejeitada? Não, normalmente eu vou, porque assim, eu percebo que a primeira coisa que acontece quando eu chego nos lugares é uma rejeição. Mas depois, com muita habilidade, eu vou trabalhando e acaba tendo a aceitação. Mas essa barreira dessa rejeição, eu não sei se ela vem comigo, se ela já, né? Mas ela existe. Então, quando eu vou começar a trabalhar, tem a insegurança, mas é normal haver uma rejeição. Quando eu tô em família, eu me sinto dentro de rejeição, eu tenho uma rejeição ali também. Então, assim, eu me sinto diminuída, talvez? Então, não tem a necessidade de especificar de forma correta. Você sente a rejeição, isso já é o suficiente, né? E olhando para trás na tua vida, onde você começou a sentir que existia essa rejeição? Desde que eu era criança, na verdade. Eu não sei se não vem muito de vergonha que eu tinha, porque quando eu era criança meu pai me colocava vendendo coisas e eu batia na porta dos meus amigos vendendo e eu me sentia constrangida. Depois eu tinha necessidade eu nunca tinha dinheiro para comprar a merenda, o lanche escolar, e aí eu vendia as coisas e escondia o dinheiro sempre do pai para poder comprar merenda, para poder me sentir pertencendo àquilo. Depois, em momentos de apresentação na hora cívica, eu lembro que todas as meninas tinham flor no cabelo, eu não tinha, e aí eu já me sentia, né? Então, assim, é uma série de fatores que foram somando e me mostrando que ali não era meu lugar, ou que eu não era digna, ou que eu não tinha. Os momentos de trabalho de escola também, e eu observo que a escola é um fator, né, bastante traumatizante em algumas circunstâncias. Então eu lembro que todas as minhas amigas tinham material para fazer PPP, eu não tinha. A minha mãe, quando ela podia, brotava do nada em cima da hora com aquele material, entende? Mas nunca era o material que as minhas colegas tinham, era sempre o material mais... E aí com isso eu acabava me sentindo... né? Rejeitada ou menos digna. Muitas vezes meu pai brigava e me colocava para fora de casa também, tipo, né? Enfim, me tocava de casa por motivos. Então, assim, sempre eu tendo que lutar para fazer o melhor, para provar para as pessoas que eu tenho capacidade, né? Mas lutando contra essa eterna rejeição que eu tenho dentro de mim. Na verdade, então, você tem a rejeição e o abandono. A síndrome do abandono. Pode ser também, pode ser. Medo de abandono. Rejeição. Tá, então vamos lá. Fecha seus olhos. Respira fundo. Vai se abrindo. Imagina abrindo como se nossas cabeças fossem abrir e a nossa energia fosse se igualar ao universo. Energia do Deus.
E agora é ele que vai mexer com os nossos pensamentos na constelação. Respira profundamente. E vamos lá. Escolhe um bonequinho que vai te representar. Pode colocar na água, no meio. Então, esse é você. Agora você vai pegar o bonequinho que representa o teu pai. Escolhe qualquer um que represente a rejeição. Um bonequinho que represente a mãe. Tá vendo como você já está indo perto da rejeição? Mas como você direciona para o teu pai, você tá vendo? Você ficou agora de frente da rejeição. Então realmente existe o sentimento de rejeição. E o seu pai está se aproximando. Porém ele não encosta. E você fica virado para a rejeição. Eu quero que você pegue a tua mãe Tua mãe sempre foi de apaziguar as coisas, não deixar, permitir que essa rejeição fosse ser uma coisa assim clara, algo que ficasse na cara que existia a rejeição do teu pai? Na verdade, eu acho que a rejeição é muito mais da minha mãe do que do meu pai. Meu pai me rejeitou quando eu nasci, porque ele queria um menino. E eu lembro da imagem dele no dia que eu nasci. Mas eu queria tanto um menino. Sério? Sério. Tu consegue lembrar disso quando você era bebê? Caraca! Ele estava assim com a mão, ele tinha o cabelo bem ondeado, ele estava com a mão assim na porta. Ele olhava, daí estava no berço, tinha um guarda-roupa, tinha um lampião em cima do guarda-roupa, a minha mãe recém-parida ali do lado, na cama. E ele olhou e falou, mas eu queria tanto um guri. E aí, a partir disso, tua mãe te rejeitou porque não conseguiu agradar o pai? Eu acho que a minha mãe começou a me rejeitar porque eu passei a ser, depois disso, eu passei a ser a menina dos olhos do meu pai. E a minha mãe engravidou de novo. Teve outra menina. E ela era doente. E ela precisava mais de atenção. Então eu acabei ficando mais para o lado do pai, porque eu era a favorita do pai. E a mãe cuidava dessa filha e acabava não tendo tempo para mim. E eu acabei ficando, me sentindo rejeitada, então, pela mãe. Tanto que durante muitos anos eu fumei,
né? Porque era o bico, era a mãe, era a chupeta que me foi tirada, em função de quê? Em função de que a minha irmã precisava dessa atenção e eu era negligenciada pela minha mãe. Quantos anos de diferença vocês têm? Eu nasci em 69, ela em 71, por aí. Então ficou aquela coisa assim, eu era a menina do pai e ela a menina da mãe. E a mãe me deixava, como eu era mais velha, na mão do pai. E o pai, né, gostava muito de mim, ficava comigo para cima e para baixo. E a minha mãe tinha que ficar cuidando da pequena. Na verdade não foi uma rejeição. Parecia que era uma rejeição pelo fato dela estar mais com a tua irmã do que contigo. Sim. Porém, para você foi como uma rejeição. Até porque então o teu pai estava te dando atenção. Só que daí assim, ó, o sentimento de rejeição já existia em você. Então você começa, às vezes nem é uma rejeição e você começa a sentir isso como uma rejeição. Por exemplo, em escola, às vezes você se sente rejeitada, porém é aquele adolescente que tem aquele comportamento que faz parecer que é uma rejeição. Ele faz isso com todos, porém quem não tem esse sentimento de rejeição não vai nem se importar. E você traz à tona aquela rejeição que ainda existe lá na criança. E isso é criado quando é criança. A gente vai trabalhar então a tua criança interior. Eu vou passar uma meditação para ti também, para você acolher tua criança interior, que ajuda muito a gente se livrar dessas rejeições. A maioria das pessoas tem esses sentimentos, são os sentimentos mais comuns de sentir, rejeição e abandono, porque aquele momento que você ficou no berço chorando e a mãe logo não vinha, já cria um desespero de abandono. Aquela criança que quando acorda e vê que está sozinha no quarto e começa a chorar, é porque ela tem sentimento de abandono. A gente acha que é normal ela chorar porque se sentiu sozinha. Mas na verdade, se sentir sozinho não vai ser desesperador se ele não tiver o sentimento de abandono. E ali, se você lembra, nossa, ninguém lembra, ninguém tem essa visão, essa clareza de memória de quando criança, como você tinha. Então ela marcou bastante em você. E depois disso tudo você vinha associando essa rejeição. Aí se torna, tem medo de falar em público, tem medo de... Não tenho medo, não. Tranquilo. Não, eu não tenho medo de falar em público, eu não tenho medo de me expor, eu sou bem tranquila, eu sou muito transparente, né, e eu estudo muito, mas eu tenho esse bloqueio, todo mundo tem defeito, né, eu tenho esse bloqueio. Sim, certo, e parabéns pra ti se tu consegue apresentar, falar em público. Geralmente quem tem esse problema de rejeição, ela não fala em público com medo de ser rejeitada. Eu adoro púlpito, política, essas coisas. Eu sou muito dessa onda. Legal. Foi um desafio que você conseguiu superar. Tudo que a gente faz na vida, tudo, ela vem de uma coisa, ela vem de outra. Tudo. Não tem que ser necessariamente vir de traumas. Assim como a gente pode usar esses traumas positivamente, né? Que isso, mas como faz, né? Tem que ser trabalhado. Então, isso é bacana. Assim como a gente adquire muitas atitudes positivas com o que a gente passou, quando aquilo domina a gente, quanto mais a gente quer fugir disso, menos aceitar, mais aquilo domina a gente. Uma vez que você aceita aquilo lá, você vai fazer o melhor com aquilo. Eu estava observando aqui, agora nós estamos, mas meu pai continua afastado. Ele continua afastado, você está encostado na rejeição e a mãe encostou também.
mas ali mostra nitidamente o campo da rejeição. E realmente existe a rejeição da mãe também, e existe a do pai. Esse pai rejeitou a ideia da gravidez dessa mãe desde o início. E ele nunca quis assumir esse compromisso. E ele largou muito nas mãos dessa mãe. E no fundo ele rejeitou as duas sempre, a vida toda. Tá. E Pode falar, pode falar. As duas sempre foram carentes da presença dele e ele não supria isso. As duas seriam? Eu e a minha mãe. Ambas carentes da presença dele. E a mais nova? A mais nova nem entrava no brincadeira porque ela foi tão deixada de lado por ele que por muitos anos ele nem percebia que ela existia. Caraca. Uhum. E ele se mantém afastado ainda hoje. Dela? De toda, assim, bem menos da minha irmã, mas ele rejeita a minha mãe e ele me rejeita também. Ele ainda me rejeita. Tá, então você só de pequenininha você foi a preferida dele? Por muitos anos eu era preferida, mas depois passamos por alguns momentos onde ele não tinha estrutura. E aí ele pegava e me mandava embora e me batia, enfim. Sempre te culpando pela situação. Porque eu provavelmente representava o casamento, representava a obrigação, representava tudo aquilo que ele talvez ele não quisesse ter tido. Ok. Pega o representante da tua criança anterior. Que seria você pequenininha, né? Uhum. Quantos anos você e tua irmã têm de diferença? Eu tenho 54, 69, 70, 71, 2 anos. 2 anos e pouco. E você, por algum momento, assim, você sentia dó da tua irmã? Tentava talvez acolher ela para suprir o que o pai não dava? Não sentia raiva, a gente brigava muito. Eu sentia a raiva dela porque ela vivia grudada na mãe. E eu não tinha. E ela, ao mesmo tempo, acho que sentia raiva de mim porque ela estava sempre com a mãe e não tinha o pai. Sim. Porque eles criaram esse filho, a filha minha, entende? Olha onde ela tá indo. Uhum. Eu sinto muita falta dela, mas a gente não tem uma relação legal. Essa é você, tá? Que foi lá na tua mãe, pertinho da rejeição. Você sente uma rejeição da tua mãe. Pega um boneco para representar a tua irmã. A tua criança interior está se afastando dela. Tô de costas. Foi tua mãe, ficou de costas para tua mãe. Então, mesmo assim, ela também sentia uma certa rejeição
da tua mãe. Apesar dela estar sempre com a tua mãe, mas ela ainda não se sentia totalmente acolhida por ela, da mesma forma que você, quando criança. Mas a tua mãe olha mais para ela. Olha para ela. Então, assim, da mesma forma que existem feridas tuas, existem delas. E vocês brigavam, por fim os conflitos eram os mesmos internamente. E a gente não foi ensinados a sentar e conversar. Então é tudo na indireta. É tudo na indireta, né? E aí existia uma mágoa sua, parecida com a mágoa dela, e vocês brigavam por uma coisa que vocês podiam ter sentido, chorado e resolvido juntos, né? Que é bem comum, tá? Ninguém tem essa maturidade nessa idade, a não ser que você desenvolva na criança isso. Esse é um dos objetivos do meu projeto, ensinar as crianças a falar sobre os seus sentimentos desde pequenos. O que eu trabalhei, que eu consegui encaixar dentro da BNCC, naquelas turmas do terceiro ano, em parceria com a prof que trabalhava na religião, algumas coisas que eu passava para ela na matéria de religião, era muito isso. Por exemplo, trabalhei o filme Divertidamente, onde a criança lida com os seus sentimentos, né? Então eu colocava na prática para eles aprenderem sobre o que sentem. Aquela carência do colo do pai, da mãe, às vezes o pai e a mãe não se flagra disso. Sandra, a gente está saindo agora de uma constelação para que você possa ter uma noção de como é, mas a Sandra tem um projeto dentro da escola, onde ela já fez a aplicação em algum momento. Sim. Também, já, né? A gente tem visto as terapias entrando dentro do SUS, entrando na escola, entrando nos lares no Brasil inteiro, certo? E a escola hoje também é um laboratório, né? E acredito eu que tudo que vier somar para a educação é perfeitamente aceitável, né? Eu gostaria que você então, Sandra, me falasse agora um pouquinho desse projeto. Aqui nós chegamos à conclusão, então, que eu e a minha irmã temos, né? Sim. Problemas, os mesmos problemas. As duas sempre se sentiram rejeitadas. O meu pai não se aproximou, não sei por que cargas. Eu acho que ele continua nos rejeitando. Ao que tudo indica seria isso. Com as dores que ele carrega. Com as dores dele. Então, assim, é uma família que tem aí seus probleminhas a serem trabalhados. Sim, né? Isso. E aí nós vamos então sair agora desse parâmetro meu pessoal e vamos para o parâmetro a educação. Certo. Me fala sobre o teu projeto, o que você, dentro dos teus estudos, o que você idealizou, como você aplicou e quais foram os resultados. Eu até acabei puxando esse trabalho, esse projeto que eu desenvolvi por entrar na história da Carlinda e a irmã dela quando crianças, né? Então, ali a gente pode estar trabalhando o meu projeto quando a gente está trabalhando as duas crianças, que é a Carlinda e a irmã. Como é o mesmo nome da tua irmã? Maritânia. Maritânia. Então, esse projeto é exatamente para trabalhar esse tipo de comportamentos que pode se estar consertando para não deixar virar um problema maior na adolescência, que é geralmente ali que começam os desandes da vida, né? Quando os adolescentes pensam que sabem mais que os pais e começam a se virar de costa para eles, e aí ali se perde toda a força da origem, né? Então o intuito desse projeto é trabalhar essa força, essa honra aos pais, indiferente do problema deles, indiferente como eles são, porque cada um é com o que aprendeu, com o que viveu,
e passou na vida, né? Então os nossos pais, quando eles rejeitam nós, é porque eles foram rejeitados também, né? Um pai que foi rejeitado, o pai que foi inseguro nunca vai conseguir dar segurança para o filho. E ali vem esses comportamentos de pais que às vezes nem eles não sabem explicar o porquê eles são assim com os filhos. Na verdade, quando um está doente, a família toda está doente porque está manifestando. Certo, isso, porque isso vai passando, né? É uma energia que não tem como fugir, né? Então, esse projeto trabalha já, ensina a criança a olhar desde pequeno para os seus sentimentos e falar sobre eles. Porque a criança é como se ela aprendesse desde pequenininho fugir. Para de chorar, se você chorar você vai apanhar. Chega disso, não doeu. Para de chorar, não doeu. Sendo que a criança tem que saber se doeu ou não. Né? E se ela está chorando e vindo mostrar para o pai ou para a mãe, é porque ele quer aquele consolo naquele momento. E quando a criança não tem isso, começam as feridas, começam as mágoas, as dores. Hoje nós temos muita criança com problema de ansiedade já com 8 anos. É muito precoce. 8, 9, 10 anos. É muito precoce. Porque ansiedade é um problema de adulto que tem boletos para pagar, né? Sandra, isso também não seria em função dessa correria do celular tá tomando lugar da conversa, do abraço, e aí essas crianças já estão ficando doentes tão cedo, manifestando isso? Exatamente isso, muito isso. O uso excessivo do celular que desconectam ele da energia da pessoa, da natureza, crianças que são criadas dentro de apartamento, que não tem mais esse contato com a terra, com a folha, com a água, isso tudo faz muita falta. E outra também foi muito pós-pandemia, porque assim, todos nós temos sentimentos de tristeza, rejeição, alegria, insegurança, medos, né, nojos, e depende de como a gente vive, a gente sempre desenvolve mais ou menos, tanto que depende do que a gente vive, às vezes a gente consegue se livrar de uma rejeição vivida, ou a gente pode aflorar internamente esse trauma dessa rejeição vivida, né? E assim existem as batalhas, os sucessos, assim como também existe o desenvolvimento de uma doença, inclusive, né? Então, o que se trabalha hoje? Olhar para os sentimentos, né? Esse trabalho que eu apliquei, por exemplo, tinha relatos de crianças que diziam: a minha mãe falou que se ela chorasse, se ela se machucava e ela chorava, ela apanhava, né? Então a minha mãe não é de chorar, então fala para tua mãe que agora ela pode chorar, que ela deve chorar. Quando ela sentir vontade de chorar, fala para sua mãe que ela pode chorar bastante, porque todo mundo chora. E o homem também chora, o homem também tem sentimentos. Essa história de que o homem não chora é mentira. O homem deve sim chorar, porque ele também sente dor, ele também tem sentimentos. Então não se pode fugir disso. Isso tudo é uma forma assim muito mágica. São coisas assim, parecem ser pequenas coisas, mas desenvolve toda uma personalidade. E é por isso que a gente tem pais que nos rejeitam, pais que acham que para educar precisa bater, muita coisa. Ah, mas por que você faz assim? Porque eu fui criado assim. Eu sou assim porque eu fui criado assim. E eles não cortam isso. Quando eles se dão conta que eles podem criar de forma diferente, sem acreditar que eles também precisam bater, tudo muda, né? E aí educa com amor, cresce com amor, educa com amor, e assim... Sandra, eu observo que eu sempre falo assim, que a educação ela é feita dentro de um tripé. Ela tem a família como base de valores, né, uma série de coisas. A educação que vai vir alfabetizando, e, enfim, trazendo esse convívio social, preparando para o mercado de trabalho. E a empresa, no final, ela vai lapidar tudo isso e vai te posicionar para aquilo que realmente você está designado, aquilo que você veio fazer.
questão da família, você falou da base, é muito importante e a gente está perdendo essa base. O que está acontecendo? As famílias estão jogando a responsabilidade para as escolas. É isso. Então, o que eu percebo? Que cada vez mais o profissional da educação deve estar humanizado e tendo uma visão diferenciada para poder socorrer essa criança que muitas vezes não tem dentro do lar aquilo que precisaria ter. Não importa se é um colega de trabalho, se é a avó, no caso da família, se é um primo, ou uma tia ou um tio, se é uma professora, né? Ou se é um colega, ou se um colega de trabalho. Mas o importante é que cada vez mais as pessoas estejam se preparando para essa visão de que temos que nos humanizar. Nós estamos dando um passo muito grande em direção a novas tecnologias, a uma nova evolução. A gente não pode perder o centro que é o humano, porque senão a gente vai pagar muito caro por isso, né? E na verdade já se perdeu, tá? Agora a gente já está numa época, numa fase de recuperação. E é por isso que já se está aprovando constelação no SUS, porque a necessidade de resgatar isso é muito grande. Já foi perdido, já está assim em caso de calamidade em relação a isso, porque se perdeu totalmente o valor de origem humano, o espírito, como qualquer pessoa quiser entender melhor, né? E isso é preciso resgatar, porque assim, não existem casos, por exemplo, quantas pessoas ricas, milionárias se suicidam. O que falta ali? Se o dinheiro compra tudo, o que falta? A honra aos pais, a honra ao pai e mãe, valorizar o olhar para a sua origem, Conexão. valor família, né? Às vezes, a maioria das famílias isso acontece. Chega numa idade, vou pro mundo. Os irmãos, né? Eu tenho irmão. Depois, aquilo começa a se tornar uma dádiva. Eu vou para ver minha família. Eu troco qualquer viagem para poder estar com minha família. Só que nem todos têm essa oportunidade de resgatar isso. Às vezes acontece muita coisa no meio desse caminho. E eu consigo tratar os traumas mesmo após a morte, o falecimento ou a ausência dessa pessoa? Sim, porque é tudo que você coloca no coração, tá? Os pais podem ser falecidos, porém, se você colocar eles no coração, porque orar não é conviver, tá? Você não precisa. Se você, por exemplo, assim, uma das situações mais difíceis, dolorosas, cheias de traumas é ter um pai ou mãe narcisista. Então, sim, você deve se afastar de uma mãe que é assim, mas assim, sempre se afastar com ela no coração, sendo grato porque se eu estou viva hoje aqui nesse momento é porque minha mãe e meu pai permitiram. O que é uma mãe ou um pai narcisista, Sandra? É quando eles cobram, exigem assim muita perfeição, é quando o filho ele é maltratado de forma onde o pai ou a mãe acabam com a autoestima do filho, tá? Em vez de serem estimulados, eles são rejeitados, diminuídos, nossa, são comparados com pessoas de insucesso, tem histórias muito tristes, por exemplo, porque a minha mãe fica me comparando com o meu pai todo momento e o meu pai abusou da minha prima. Estou citando um caso real. Então, assim, consegue imaginar como é o convívio diariamente com uma mãe assim? Ela vai entrar em depressão porque ela não vê mais sentido de vida,
né? Ela não tem nem apoio da mãe e ela está entrando numa fase que ela não se conhece, então ela vai aplicar em si o que ela está ouvindo da sua base, né? Então, assim, se não existir uma orientação para essa adolescente, por exemplo, ela vai ter muitos traumas, muitos medos, inseguranças, querer desistir da vida, que foi o caso dessa menina mesmo. Então, conviver com pais narcisistas é isso, onde o pai está sempre humilhando, rejeitando, agredindo verbalmente. Mas é algo que, assim, eu posso falar que foi algo que eu também vivi, mas eu percebo que isso era meio que reproduzir literalmente aquilo que eles viveram, né? Sim. Nem sabe, porque esse termo narcisista é uma coisa que chegou há muito pouco tempo que eu escutei. E eu cheguei à conclusão que em alguns momentos eu mesma fui narcisista pela minha ignorância, né? E por estar reproduzindo aquilo que foi feito comigo. Pode acontecer muito, porque assim, aquele ditado que diz, pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, né? Então, sim, muito acontece isso. Por exemplo, aquelas pessoas que recebem um cargo superior, onde vai comandar um grupo e às vezes essa pessoa se transforma em seu comportamento. Ela vai colocar para fora o que ela teve dos superiores, que são pais, avós, né? Então, se ela não souber trabalhar tudo isso e ressignificar, ela vai estar aplicando nesse momento nas pessoas com quem ela trabalha o que ela recebeu, né? Então, é tudo muito relativo, muito. Tem as pessoas que pensam, não, eu não vou ser assim, eu vivi, sofri e não quero isso para ninguém. Então, ela conseguiu se ressignificar. Agora, a maioria das pessoas, a gente age de forma inconsciente. O nosso inconsciente é feito de memórias, traumas ou alegrias, é feito de memórias, incentivo ou rejeição, né? A gente é o que a gente viveu. Eu gosto de falar que toda vez que eu aponto um dedo para Sandra, tem 3 voltados para mim. E que se a gente observasse mais isso, a gente apontaria menos o dedo para o outro, para aquilo que dói, fere, machuca, e a gente estaria mais preocupado em cuidar e tratar dos nossos próprios problemas, que são imensamente maiores, e é tratando esses problemas que a gente vai se tornar um pouquinho melhor, né? No trato com o outro, nas nossas relações pessoais, enfim. Toda vez que a gente faz isso, que a gente julga, estamos fugindo inconscientemente de problemas, conflitos internos, tá? Inconsciente. Não, mas eu não quero falar sobre o meu conflito. Então eu vou falar da Carlinda, que isso vai me dar uma superioridade. Tá cheio de defeito nela, tá? Então não sou eu sozinha. Enfim, como se lá o inconsciente soubesse explicar o que ele está fazendo, né? Isso é quando se está trabalhando com o ego. Então tem... Por isso, Sandra, que assim, ó, você me falou, ai Carlinda, não vamos filmar até o fim porque é algo muito pessoal, né? Eu já sabia de tudo isso, A gente vai terminar de trabalhar, tá? Não, tudo bem. Eu já sabia e eu já trabalhei muito isso. E eu acho que é muito importante a gente criar dinâmicas para fazer esse entendimento. Nós precisamos nos trabalhar de uma forma mais séria. Sim. Nos abraçar e nos acolher de uma forma mais... E sem julgamento. Quando toda vez que a gente fala assim, você está fazendo tal coisa de tal forma que está te prejudicando o outro, a constelação nunca fala de forma estar julgando, mas sim apenas estar apontando para acolher e compreender, tá? Porque o que acontece? Eu matei uma pessoa, não sei como fiz isso. Tudo bem. Constelação não julga,
Ela vai apenas te ajudar a procurar o que você tem internamente que fez com que você tivesse essa atitude inconscientemente, né? Principalmente a pessoa que se arrependeu daquilo. E se ela não se arrependeu é porque ainda existe algo que impulsiona aquilo. Mas sempre são traumas, memórias dentro da gente. Dentro dessa conjunção familiar, aconteceu que eu acabei crescendo, eu chupei o dedo por muito tempo. Olha como é incrível. E logo depois eu comecei a fumar, né? Muito da minha época, porque a minha época era a época do cigarro, né? Era moda, mas eu comecei a fumar. E eu tinha uma necessidade daquele cigarro que era uma coisa assim que vinha de dentro. E eu percebi, Sandra, depois de muito estudo, que o que eu buscava era justamente essa mãe que me foi negligenciada. E aí começou uma outra luta, que foi me livrar do trauma, do vício, ou seja, curar a falta. E o processo, ele é muito longo. Todos os processos, quando você faz sozinha e sem, assim, como eu falei, eu acabo indo meio que no autodidata, mas todos os processos sozinha é muito mais demorado. E a terapia acaba auxiliando você a resolver mais rapidamente as coisas. Correto. Entende? Então, assim, eu sempre falo, eu escreveria um livro sobre toda a minha, né, até tomar consciência, por que eu estava me matando, por que eu fumava, porque da dependência, os processos para largar o cigarro, tudo buscando essa mãe, que apenas no Covid ela foi resgatada dentro de mim. Olha só. Porque a gente teve a oportunidade pela primeira vez, depois de muitos e muitos anos, de conviver. Então, assim, falar do humano, dos traumas, não é algo que não tem importância. É algo que muda a tua vida e que pode te levar ou para o acúmulo de uma grande doença, de um problema sério de saúde, ou para caminhos nada virtuosos também, né? Então, que bom que tem professoras como a Sandra, que estão buscando alternativas, formas melhores de orientar e amparar as nossas crianças, que é um projeto que ela está defendendo. Como é que é isso? Você entrou, é um projeto que você colocou, me explique isso, como é que foi? Então, eu fiz muitos cursos, porque assim, ainda tenho muitas coisas para ressignificar dentro de mim, né? Eu não aceitava meu pai, eu tomei as dores da minha mãe, eu olhava para o meu pai como o marido da minha mãe e não como meu pai. Então eu alimentei um ódio dele muito grande, uma raiva. E o que acontecia? Eu não aceitava ele e eu acabava atraindo sempre relacionamentos onde ele era parecido com o meu pai. E quando eu fui, e eu não acreditava nessas coisas, eu não ia na igreja, eu era ateu e todas essas coisas. Quando uma vez eu cansei, porque eu tinha forças, eu tinha ideias, procrastinadora e fazia as coisas, porém eu ia, caía, eu ia e caía, até que eu comecei a me sentir fraca e eu queria ser diferente. Por que eu com essas minhas ideias não consigo e a pessoa nem tem ideias e consegue ir e tal? E as pessoas que eu auxiliava, nossa, o negócio fluía e eu não conseguia me ajudar. E inconscientemente eu gostava muito de ajudar as outras pessoas, porque era uma fuga minha, eu não olhava para mim. Enquanto eu olho para o outro, eu não olho para mim, que é o que mais a gente faz. Exatamente isso, Carlinda. E então assim eu comecei a estudar tudo isso, comecei a fazer constelação, tive que honrar o pai, ver que ele foi, com o que ele tinha, que ele aprendeu, né? Então eu tive que ressignificar essa visão e olhar para ele como meu pai, tomar ele no meu coração, porque ele não é mais vivo. E automaticamente eu tive que devolver a minha mãe para minha avó,
porque eu estava tomando o lugar da minha avó, querendo dizer o que seria a minha mãe deveria de fazer na vida, né? Então tudo isso, muita coisa, e eu vi assim que eu queria muita mudança, e eu comecei então a fazer cursos, estudar para conseguir me ajudar, porque senão eu seriam muitas constelações, não que eu parei de fazer, ainda faço muitas. Mas o que eu pensei? Por que esperar ficar adolescente, começar com todos esses problemas, conflitos, se tornar adulto, criar tantos problemas, né? Replicando aquilo que o pai já trouxe do avô e sucessivamente, sendo que pode cortar aqui. Exato. Então aí eu pensei, meu Deus, mas e por que não existe para criança? Meu Deus, e por que não existe para criança? Meu Deus, e como eu sou professora de artes, eu pensava, né? Mas isso, uma arte terapia, né? Trabalhar com a natureza, com a terra, cheiros, sons. Nossa, isso é da arte. Isso é uma arte terapia. Até que um dia eu me dei conta, peraí, eu sou professora de artes, eu tenho todo esse conhecimento, eu trabalho com crianças, eu tenho toda uma ideia de o que deveria ser feito com a criança. Então é meu, é para mim isso. E eu vou desenvolver esse projeto, eu não vou mais esperar que existe já um curso, um projeto para eu adquirir. Eu vou desenvolver o meu. E assim que eu comecei a escrever o meu projeto de arte e terapia sistêmica. Então eles trabalham através de filmes, músicas, imagens, desenhos, família, que se trabalha a árvore genealógica, a importância dos avós, né? Prof, mas eu não conhecia o meu avô. Não importa, ele viveu tudo o que tinha que viver para ter dado uma vida digna para o seu pai, para ter conhecido sua mãe e hoje você estar aqui. Então ele tem a mesma importância daquele avô que está vivo, a mesma. Ele tem o mesmo lugarzinho no coração. Então imagina como ele possa ser e desenha ele ali na sua árvore genealógica. A mesma cor e intensidade que o outro. E isso tudo é honrar pai e mãe, é honrar antepassados. E é isso que nos dá força de vida. Então eu fui aplicando e desenvolvendo essas atividades dentro da BNCC. Existem outras atividades que pode-se estar trabalhando para criança, mas aí isso eu não trabalho na escola, né? Daí não encaixa. Mas o que eu puder encaixar, por exemplo, olhar para os seus sentimentos, falar quando quer um colo, dizer pai, mãe, larga isso, vem me dar um colo, depois eu te ajudo a fazer isso. Os pais vão chorar de alegria, porque eles não fazem ideia, eles acham que você quer só aquele lanche gostoso, aquela roupa cheirosa, aquele tênis confortável. E se você disser para os teus pais que você quer um colo em vez daquele tênis limpo, eles vão chorar de alegria. Eles não vão acreditar que você prefere o colo deles. Então, e eu trabalhei disso e eles traziam relatos. Prof, depois que você pediu para pedir colo em casa, para pedir para a mãe largar as coisas, agora todo dia ela senta e brinca comigo. Essas coisas, nossa, são relatos assim que eu me segurava para não chorar em sala de aula. Na verdade, é o resgate da família que está se perdendo no mundo de tecnologias e afazeres e negligenciando o humano. Estamos pagando um preço caro por isso. E são crianças com ansiedade já com 8, 9, 10 anos, né? Isso é puro falta de pai e mãe. A escola nunca pode ser superior à família, nunca. O professor nunca vai conseguir suprir a importância da família. Muito embora eu tenha visto professores, desde a minha primeira experiência num conselho de classe, aqui na cidade de São Carlos mesmo, em 2019, quando eu me formei, a gente teve o primeiro conselho de classe e eu vi e eu denominei que professores são anjos em algumas comunidades. Porque muitas vezes esses professores eles estão muito mais ligados às necessidades das crianças e às atitudes e às ações e reações das crianças do que os próprios pais dentro de casa. Porque eles estão tão perdidos dentro de um mundo que não tem a ver com aquela criança e o pouco que eles estão na escola, o professor acaba percebendo muito mais nele do que muito pai e muita mãe.
E essa criança que está ali sempre querendo chamar atenção, que está empurrando o coleguinha e olhando o professor, do tipo, não vai dizer nada, é carência procurando, são crianças procurando pelo pai e pela mãe. E inconscientemente não conseguem, então eles fazem na escola, porque na escola o professor olha para isso. Claro, precisa olhar, né? Sim, porque são 30 vezes numa sala de aula, e aí se você não controla aquele que está chamando atenção, você perde a rédea do resto, né? E não é assim que vai, não, a coisa não vai andar. Então, inclusive, um dos objetivos desse projeto é trabalhar com família. É preciso se fazer um trabalho em conjunto. Então, assim, eu vou trabalhar a natureza, a arte-terapia, o valor dos pais, entender a história dos pais, dos avós, né? Entender a necessidade do toque, do abraço, da conversa, do diálogo. Hoje os alunos não sabem mais trabalhar em grupos, não importa a idade, porque não existe mais isso, né? É tudo ali, então é fácil de dizer o que pensa, ninguém vai bater em ninguém, ninguém vai levar um soco. Eu tenho paixão por adolescentes. E a minha casa sempre foi muito cheia de adolescentes e as minhas filhas carregavam cada uma mais 2 ou 3 colegas atrás e eu sempre muito envolta com os problemas dos adolescentes. Acabava que eu era a confidente, a tia, né, o tempo todo. Legal. E hoje, em sala de aula, quando eu olho para o adolescente, eu sempre falo, os meus alunos perguntam, professora, qual é o teu aluno preferido? Eu sempre falo o mais problemático. Porque ele está dizendo para mim, eu preciso de você. Olha para mim. Olha para mim, eu preciso de você. E normalmente quando a gente vai buscar conversar com o pai, com a mãe, eles não estão preparados. Eles mesmos não sabem o que fazer para ajudar o filho. Porque na verdade é aquilo que a gente falou antes. Quando uma família tem uma pessoa doente na família, toda a família vai replicar esse problema. Tem que se parar em algum momento. Isso são lealdades familiares. Inconscientemente, para pertencer à família, a gente adoece para se sentir justo para aquela família, né? Minha irmã está sempre doente e tal, e eu vou adoecer também, porque não é justo eu me dar bem, ser feliz, se a minha irmã está sofrendo. Tem muito, e é inconsciente. Então existe aquele momento que, quando se fala de olhar para si, são várias coisas, mas uma delas é assim, ó. Como você se sente se eu te disser assim, agora você vai ser uma pessoa de muito dinheiro, com muita saúde, e você vai viver muita coisa que você quer. E aí você vai olhar para sua família na situação que eles estão hoje. Como você se sente com isso? Não, eu trago todo mundo junto. Vem junto comigo, Tá, e se acolhedora. E se eles não quiserem? Porque às vezes a pessoa não quer a mudança, tá? Por causa da cultura, isso, dos entendimentos, dos estigmas, dos dogmas, né? Zona de conforto. Às vezes a pessoa precisa ser vítima para ela viver. Você já ouviu aquela história do mata-vaca? Tem uma história que tem que matar a vaca às vezes para que a pessoa acorde e saia. Exata. Acho que eu te contei essa história do mata-vaca, né? Eu conheço. Então assim, às vezes tu precisa matar a vaca para que a pessoa acorde, dê uma guinada e vá em busca de algo. Por isso que muitas vezes após um grande sofrimento, uma perda ou algum trauma, algumas pessoas levantam, sacodem a poeira e transbordam. Ou vivem do vitimismo, né? São feitos de escolha. Então, às vezes, a pessoa não quer mudar. Ela não está preparada para a mudança. Enquanto que a pessoa está reclamando e sempre jogando a culpa para os outros, ela ainda não está preparada para a mudança. A partir do momento que a pessoa quer mudança, ela começa a olhar, não, peraí, isso tem a ver comigo, não com ele. Não, é sempre eu. É sempre eu. E enquanto eu não ver dessa forma, eu não estou preparada para mudar. Não, mas eu estou preparada para mudar.
Então, você vai começar a olhar para você. E isso não é um julgamento, porque não é fácil. Não é egoísmo, não é um julgamento. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de fazer. Até porque assim, ó, quando uma vez você adquire amor próprio, olha para si, decide o que você quer da vida, né? Você sempre vai estar ajudando pessoas. Então, a pessoa que se ama, ama os outros. A pessoa que está bem, ajuda os outros, né? Sandra, aqui a gente está colocando um monte de coisa, tá? Para cada tópico desse seria um bate-papo. Então, assim, para nós não tumultuar muito, né? Vamos trabalhar agora o final dessa... Ó, o pai continua afastado ali, tá vendo? O que acontece com esse pai que está afastado dessas mulheres da vida dele? É que não foi ressignificado ainda. Agora a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar com ele, com a sua irmã, com a sua criança e com a rejeição. Nós vamos trabalhar todos eles individualmente, tá? Quer continuar gravando? Tá. Então assim, ó, agora você vai pegar e você vai olhar pro seu pai, vai se conectar com ele e vai dizer assim: pai, eu vejo você. Eu vejo você. Hoje eu percebo que tudo que você fez foi com o que você tinha. Hoje eu percebo que tudo que você fez foi com o que você tinha. Hoje eu vejo que você me deu o principal, que é a minha vida. Hoje eu vejo que você me deu o principal, que é a minha vida. Você permitiu que eu vivesse. Você permitiu que eu vivesse. Hoje eu quero te agradecer. Hoje eu quero te agradecer por tudo que você fez. Por tudo que você fez. Do seu jeitinho. Do seu jeitinho. Não era como eu esperava que fosse. Não era como eu esperava que fosse. Mas era como você podia dar naquele momento. Mas era como você podia me dar naquele momento. Era daquela forma que você demonstrava o seu amor. Que você demonstrou seu amor. Porque é assim que você recebeu o amor. Porque foi assim que você recebeu o amor. Porque você também teve permissão de viver. Porque você também teve permissão de viver. Pai, obrigada por tudo. Pai, obrigada por tudo. E hoje eu tomo você no meu coração. Você no meu coração. Do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Com as suas dores. Com as dores. Com os seus traumas. Com os traumas. Mas também com a sua permissão de vida. Mas também com a sua permissão de vida. Imagina tomando ele no coração. Imagina abraçando ele. Eu vejo você. Eu vejo você. Do jeitinho que você é. Do jeitinho que você é. Agora você vai olhar para tua mãe. E a gente vai tomar ela da mesma forma. Qual que é a minha mãe aqui que eu esqueci? Ela. Ah, tá, de cor de rosa? É. Mãe. Eu vejo você. Eu vejo você. Obrigada por tudo que você me deu. Obrigada por tudo que você me deu. Não foi da forma que eu esperava. Não foi da forma que eu esperava. Mas foi da forma que você podia dar. Mas foi da forma que você podia dar. E você me deu o mais importante. E você me deu o mais importante. Que é a vida. Que é a vida. Então eu tomo essa força. Então eu tomo essa força. E vou fazer o melhor. E vou fazer o melhor. Com tudo que eu recebi até hoje. Com tudo que eu recebi até hoje. Você teve as suas batalhas. Você teve as suas batalhas. Você teve as suas dores. Você teve as suas dores. E eu não conseguia ver isso. E eu não conseguia ver porque isso. eu era uma criança. Pois eu era uma criança. Mas agora eu cresci. Mas agora eu cresci. E eu acolho tudo isso. E eu acolho tudo isso. E trago você para o meu coração. E trago você para o meu coração. Com muita gratidão. Com muita gratidão. Toma ela para você. Agora você vai olhar para tua irmã. Como é o nome dela? Maritânia. Maritânia. Então, olha para ela e diga: minha irmã Maritânia. Minha irmã Maritânia. Eu vejo você. Eu vejo você. Hoje eu vejo. Que tivemos uma batalha. Que nós mesmos alimentamos.
O pai sempre será meu e teu. O pai sempre será meu e teu. A mãe sempre será minha e tua. A mãe sempre será minha e tua. 50% a mim, 50% a você. 50% a mim, 50% a você. E você sempre será minha irmã mais nova. E você sempre será minha irmã mais nova. E eu sempre serei a sua irmã mais velha. E eu sempre serei a sua irmã mais velha. Não precisamos brigar por causa disso. Não precisamos brigar por isso. Podemos nos unir. Podemos estar unidas. E nos harmonizar em família. E nos harmonizar em família. Eu tomo você no meu coração. Eu tomo você no meu coração. Como ela? Uhum. Agora você vai olhar para a tua criança interior. Vai te imaginar bem pequenininha, 6, 7 anos. Vai chegar perto dela e vai dizer para ela: querida criança. Querida criança. Hoje eu vejo. Hoje eu vejo. Por tudo que você passou. Por tudo que você passou. Me perdoe. Me perdoe. As vezes que eu te abandonei. As vezes que eu te abandonei. As vezes que eu te rejeitei. As vezes que eu te rejeitei. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje. Mas hoje eu cresci. Mas hoje eu cresci. E vim te buscar. E vim te buscar. Você nunca mais será rejeitada. Você nunca mais será rejeitada. Em pensamento, tu abraça ela, acolhe ela, seca as lágrimas dela e vai abraçando ela até que ela se torne você. Sentindo que tudo que você sentiu quando era pequena, a rejeição, o medo, o abandono, a concorrência, o medo de perder a mãe, o pai, isso tudo fica por passado. E te imagina acolhendo ela dentro de você. E nunca mais abandonando ela. A partir de hoje, você vai fazer tudo com ela no teu coração. Prometa em pensamentos para ela que você vai dar toda a segurança que ela precisa, todo o amor que ela precisa, que é somente você que pode dar isso para ela. Não é buscando nos outros. Pai e a mãe deram tudo o que foi preciso. E com a bênção do pai e da mãe, você vai pro mundo com toda essa força interior, grudadinha na tua criança interior. Agora vamos fazer uma meditação para fechar essa constelação. Então agora você imagina a casa dos seus pais quando eles eram que você era bem pequena, onde eles moravam. Você do jeito que você é hoje. Você chega neles, entra nessa casa, eles estão sentados perto do fogão, como eles tinham costume de viver. Chega e diz: pai, hoje eu vim aqui pedir a sua permissão. Hoje eu venho aqui pedir a sua permissão para viver a minha vida. Para viver a minha vida de uma forma ousada e feliz. De uma forma ousada e feliz. Aí ele fala para você: filha, eu não te devo mais nada. Você vai pro mundo
ser feliz. A mesma coisa você faz com a sua mãe, se vira para tua mãe e fala: mãe, peça a tua bênção para viver a minha vida. E imagina ela te falando que ela não te deve mais nada, que ela deu a sua vida. E você agradece, prometendo fazer o melhor com essa vida. Aí você se reverencia para os dois, se despeça, vira, vai saindo. Quando você sai da casa, você vai ver a tua criança. Você chama ela lá no pátio, dá a mão para ela e fala assim: querida Carlinda, eu vim te buscar. A partir de hoje, todos os meus projetos farei contigo. Você nunca mais ficará só. Você nunca mais sentirá medo. Nem abandono. E nem rejeição. Pois agora eu cresci. E eu vou cuidar de você. Aí você imagina pegando na mão dela, caminhando, vocês vão indo caminhando ao rumo do teu desejo até ficarem invisíveis. E assim está feito. Fechou, né? É legal, né? Ó, eu fiz uma constelação bem básica, tá? Porque senão demora muito. Geralmente uma constelação vai umas 2 horas, mais 3 horas. Mas assim, dá pra gente ter uma ideia de como funciona, o que a pessoa vai encontrar quando ela for fazer uma constelação. E dá pra gente ter uma noção também de que pode ser trabalhado, né, com as crianças. E eu acho que mais a necessidade de se trabalhar a criança, para não deixar chegar no trauma. Isso aí, né? Exato. Então, e é quando ela coloca para fora, né? Sim. Que é o trabalho do psicólogo hoje, né? O psicólogo trabalha apenas... São técnicas, na verdade, né? São inúmeras técnicas. Para fora, exatamente isso. Com nomes diferentes. Então, quando a criança aprende a falar sobre os seus sentimentos, olhar por o que está sentindo, ela consegue escolher melhor o que ela quer para ela consegue cuidar mais do que ela faz para o outro, e automaticamente isso vai trazendo consequências melhores. Tu sabe que esses dias, eu tenho uma neta de 8 anos, a Ágata. A mãe dela conversa muito com ela e tem toda uma forma de educar diferente, né? Daquilo que foi, no caso, a educação que eu dei para ela. A minha neta, ela tem 8 anos de idade, ela vem bem dentro dessa educação, essa vibe de conversa, de muito estudo para que ela seja educada da melhor forma possível. E ela estava lá em casa agora nesses dias, antes da mãe dela pegar as férias também, para elas viajar. E eu lembro que ela... veio o pai da amiga, ela só tem uma amiga ali onde a gente mora, porque não tem crianças nesse local, então ela tem uma amiga na casa da vovó. E o pai chegou, o pai da amiga passou de trator e falou: olha, né? Eu falei: e aí, a fulana vem? Falou: não, ela tá de aniversário hoje, e leva a tua neta lá. Daí eu falei: não, ok, então eu vou ver com a Ágata. Aí quando a Ágata acordou, eu falei: e aí? Nosso combinado hoje seria passar o dia na piscina, vamos? Vovó, a minha amiga tá de aniversário hoje, então eu vou passar o dia com ela. Para ir pra piscina a gente vai em outros dias, mas hoje é o aniversário da minha amiga. Então assim, a forma como ela se posicionou, né? Assim, e essa não é uma, são várias as posições que ela toma. A postura consciente dela, né? Em função dessa educação diferenciada, que tem também, a gente percebe, a gente sabe que no fundo tem a contribuição não só dessa mãe que é dedicada, mas também dos professores que estão por trás, né? E que bom que nós estamos evoluindo a esse ponto. Verdade.
Mas, ó, conseguiu sentir a consciência na decisão dela, a postura dela perante isso, né? Total. Sem depois precisar vir querer puxar o saco da avó porque ela ficou triste porque não fui para a piscina com ela. Então isso tudo interfere. Compensar. Exato. Aquela questão da chantagem que a gente fazia. Exato. Né? Ai, se tu não for comigo, né? Exato. Tipo, deixar ela livre para tomar a decisão e que tá tudo bem a decisão que ela tomar. Ela não vai pagar nenhum preço por essa decisão, né? E criar, se você não está desenvolvendo nela aquela situação assim nem de vitimismo, você não está ensinando ela, nem, nossa, muda muito o comportamento. Ela vai se tornar assim uma adolescente muito mais determinada, né? Um adulto muito mais maduro, né? E a curiosidade de algumas pessoas que eu conheço que não sabem o que esperar no momento que se dispõe a fazer essa terapia. E foi feita totalmente fora de um contexto que seria num ambiente próprio, com música, com som ao fundo, ou sem nada eletrônico funcionando para não ter interferências, né? Mas enfim, eu gostaria de deixar aqui para vocês que depois dessa constelação, eu sim obtive resultados e sim eu estou muito mais forte. Fazem 60 dias aproximadamente que foi feita essa constelação e eu estou convivendo e reagindo melhor com relação à minha família, à minha irmã, o meu pai, a minha mãe. Eu recomendo, porque depois de 60 dias eu consigo ver em mim que o patinho feio começou a ter mais autoconfiança e entender que também é especial.